Quando você mata um homem em combate, a última coisa que faz é cavar a cova dele com respeito. Mas foi exatamente isso que aconteceu em 14 de abril de 1945, nas montanhas de Montese, na Itália. Eu estava revisando documentos antigos da campanha brasileira na Segunda Guerra, quando me deparei com uma anotação estranha. Dizia que 3 soldados da FEB haviam sido enterrados pelos próprios alemães, com honras, com uma cruz onde estava escrito em alemão 3 heróis brasileiros. Meu primeiro pensamento foi: isso não faz sentido. Nazistas não homenageiam inimigos, não quando estavam perdendo a guerra, mas os nomes estavam ali: Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz, Geraldo Rodrigues de Souza, 3 pracinhas que se recusaram a se render, mesmo cercados por dezenas de soldados alemães. Eles fixaram baionetas, lutaram corpo a corpo, morreram atirando. E o comandante alemão ficou tão impactado com a bravura deles que fez algo impensável. Parou a guerra por algumas horas. Ordenou que cavassem as covas e prestou uma homenagem. O que aconteceu naquele campo de batalha para quebrar todas as regras da guerra? Meu nome é Renato Vasconcelos. Nos últimos anos tenho vasculhado arquivos militares, diários esquecidos e relatos que nunca chegaram aos livros de história. Meu foco é a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas que lutaram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E posso te garantir uma coisa: a versão que você aprendeu na escola está incompleta, muito incompleta. O que esses homens viveram, o medo que sentiram, as decisões que tomaram sob fogo inimigo, tudo isso ficou enterrado em relatórios que ninguém lê mais, até agora. A história que vou te contar hoje não é sobre estratégia militar. É sobre 3 homens comuns que fizeram uma escolha impossível e sobre o inimigo que nunca esqueceu deles. Montese fica no norte da Itália, uma região montanhosa, fria, cheia de desfiladeiros e posições elevadas que eram perfeitas para a defesa. Em abril de 1945, a guerra na Europa estava chegando ao fim. Todo mundo sabia disso. Os alemães estavam recuando, mas ainda lutavam com uma ferocidade desesperada. Cada colina, cada vilarejo, cada metro de terreno era disputado com sangue. A FEB estava envolvida em combates intensos para expulsar os alemães dessa região. Montese era estratégica. Quem controlasse aquela área controlava o avanço para o Vale do Pó. E foi nesse cenário que Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza se viram isolados. Eles faziam parte de uma patrulha avançada. O objetivo era simples: reconhecer posições inimigas, identificar movimentação alemã e voltar para reportar. Mas a guerra raramente segue o planejado. Em algum momento da manhã de 14 de abril, eles foram detectados. Uma companhia alemã inteira começou a cercar a posição deles. Imagine a cena: 3 homens, rifles, algumas granadas, e do outro lado dezenas de soldados alemães, bem treinados, bem armados, avançando de várias direções. A ordem lógica seria recuar, mas o terreno não permitia, eles estavam encurralados. A segunda opção seria se render, levantar as mãos, esperar virar prisioneiro de guerra, mas eles não fizeram isso. Eu encontrei um relato de um soldado brasileiro que estava nas proximidades naquele dia. Ele não viu tudo, mas ouviu. E o que ele ouviu foi o som de disparos contínuos vindo da posição onde Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues estavam. Deixa eu ler para você o que ele escreveu. Preste atenção nisso. O tiroteio começou de manhã cedo e não parou. A gente sabia que eram eles porque reconhecia o som dos nossos rifles, mas o barulho dos alemães era muito maior, muito mais denso. A gente sabia que eles estavam cercados. Alguém sugeriu tentar chegar até lá, mas o sargento disse que seria suicídio.
Os alemães tinham tomado todo o flanco. A gente ficou ouvindo, e o tiroteio não parava. Passou 1 hora, 2 horas, e eles ainda atiravam. A gente não entendia como eles ainda tinham munição, ou como ainda estavam vivos. Até que o som mudou, ficou mais espaçado, depois parou, e a gente soube. Ele descreve homens reais que sabiam exatamente o que estava acontecendo. Eles sabiam que iam morrer, e mesmo assim continuaram atirando. Mas o que aconteceu depois disso é o que transforma essa história em algo maior. Porque quando o silêncio finalmente tomou conta daquela colina, algo inesperado aconteceu do lado alemão. O comandante da companhia alemã que cercou os 3 brasileiros era um oficial veterano. Ele tinha visto o combate na frente oriental, na França, na Itália. Não era um novato. Não era alguém que se impressionava facilmente. Mas quando seus homens avançaram para a posição brasileira e encontraram os corpos de Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues, ele parou. Os 3 estavam caídos ao redor de suas armas, as baionetas ainda fixadas nos canos, cápsulas de munição espalhadas por todo lado, ferimentos de bala, ferimentos de estilhaços, mas nenhum deles tinha levantado as mãos, nenhum deles tinha tentado fugir. Eles tinham lutado até o último segundo, e isso causou um impacto profundo no comandante alemão. Existe um registro alemão sobre esse episódio. Ele foi encontrado décadas depois em arquivos militares na Alemanha. Não é um diário, é um relatório oficial, mas tem uma linha que me chamou a atenção. Deixa eu traduzir para você. Diz assim: 3 soldados inimigos, brasileiros, recusaram rendição mesmo em situação impossível. Combateram com determinação até a morte. Demonstraram coragem digna de reconhecimento. Reconhecimento. Essa palavra é importante, porque o que veio a seguir foi literal. O comandante alemão deu uma ordem que pegou seus próprios soldados de surpresa. Ele mandou que cavassem 3 covas, que enterrassem os brasileiros com dignidade e que erguessem uma cruz. Ele mesmo escreveu a inscrição: Drei brasilianischen Helden, 3 heróis brasileiros. Em plena guerra, em pleno combate, um oficial nazista parou tudo para homenagear 3 inimigos. Isso não era comum, não era protocolo. Na verdade, era quase impensável. A guerra em 1945 estava brutal. Não havia tempo para honras, não havia espaço para gestos de respeito. Os alemães estavam recuando, lutando pela sobrevivência, sendo esmagados por todos os lados. E ainda assim, aquele comandante achou que aqueles 3 brasileiros mereciam algo mais do que uma vala comum. Ele viu algo neles que o tocou, algo que transcendeu a guerra. Mas quem eram esses homens? Porque até agora eu falei de soldados, de nomes em relatórios, mas eles eram pessoas reais. Arlindo Lúcio da Silva tinha 20 e poucos anos, veio do interior, foi convocado como tantos outros. Geraldo Baeta da Cruz era um cara quieto, segundo os relatos dos companheiros. Não falava muito, mas era confiável. Geraldo Rodrigues de Souza era o mais velho dos 3, já tinha família, já tinha uma vida esperando por ele no Brasil. Nenhum deles era militar de carreira, nenhum deles tinha treinamento avançado. Eram cidadãos comuns que foram chamados para lutar numa guerra do outro lado do oceano. E no dia 14 de abril de 1945, eles fizeram uma escolha. Não porque eram super-heróis, não porque queriam glória, mas porque naquele momento render-se significava atrair algo maior do que eles mesmos. Talvez fosse o companheiro ao lado, talvez fosse o juramento que fizeram, talvez fosse simplesmente a recusa de morrer de joelhos.
Não sabemos exatamente o que passou na cabeça deles, mas sabemos o que fizeram. Fixaram baionetas, atiraram até o fim e morreram em pé. A informação sobre essa cruz chegou ao comando brasileiro dias depois. Quando as tropas da FEB finalmente retomaram Montese, encontraram a sepultura. A cruz ainda estava lá, a inscrição em alemão intacta. Os soldados brasileiros ficaram em silêncio quando viram aquilo, porque era a prova física de algo que eles já sabiam. A guerra revela o pior e o melhor do ser humano, às vezes ao mesmo tempo. Aqueles 3 homens tinham sido mortos pelo inimigo e homenageados por ele. Hoje, décadas depois, essa história ainda é pouco conhecida. A maioria das pessoas nunca ouviu falar de Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza. Eles não viraram nomes de rua, não ganharam monumentos enormes, mas o que eles fizeram ecoou de uma forma que poucos atos de bravura conseguem, porque tocaram até o inimigo, quebraram a lógica da guerra, forçaram um comandante alemão a parar e reconhecer que do outro lado da mira também havia homens de honra. Eu fico pensando nisso, no que significa ser lembrado. A maioria de nós vai desaparecer da memória coletiva em poucas gerações, mas esses 3 homens, que morreram sozinhos numa colina italiana, criaram uma marca tão profunda que até quem os matou sentiu a necessidade de preservar a memória deles. Isso é raro. Isso é poderoso. E isso me leva a uma reflexão importante. A guerra não é feita só de estratégias e números. Ela é feita de decisões individuais, de momentos onde um ser humano escolhe entre a sobrevivência e algo maior. Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues tiveram esse momento e escolheram. Não estou romantizando a morte deles. Guerra é horror, guerra é perda. Mas dentro desse horror, às vezes surge algo que nos lembra do que somos capazes quando tudo está em jogo. O que você acabou de ouvir é só uma fração da experiência da FEB. Tem muito mais, muito mesmo. E grande parte dessas vivências, desses detalhes sobre a guerra, acabou ficando de lado nos registros mais tradicionais. Eu criei um material denso que chamei de Diários do Fronte. São fatos sobre nossos pracinhas na Segunda Guerra, informações para você conhecer a história deles completa, além de reconstruções baseadas em documentos, cartas e testemunhos que trazem uma visão muito mais próxima do que esses homens realmente enfrentaram. O medo constante, o frio que cortava até os ossos, a tensão de não saber se ia sobreviver ao próximo amanhecer. Tudo isso está lá. O link de acesso está no comentário fixado aqui embaixo, mas vou falar mais sobre isso daqui a pouco, porque tem algo importante que eu quero te explicar antes de encerrar. Depois que a guerra acabou, houve um esforço para localizar e identificar todos os mortos brasileiros na Itália. A cruz erguida pelos alemães ajudou nesse processo. Os corpos de Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues foram exumados e transferidos para o cemitério militar brasileiro em Pistoia, onde hoje descansam junto com mais de 400 companheiros que também morreram na campanha italiana. Mas a história da cruz nunca foi esquecida. Ela virou símbolo, virou lenda entre os veteranos. E com razão, porque ela representa algo fundamental, o respeito que se conquista não com discurso, mas com ação. Aqueles 3 homens não disseram que eram corajosos, eles provaram, e fizeram isso de uma forma tão absoluta que até o inimigo curvou a cabeça. Isso é raro, muito raro, e é isso que torna essa história tão importante. Ela nos lembra que a dignidade não depende de quem está assistindo. Ela depende de quem você é quando ninguém mais pode te salvar. Eu imagino aquele comandante alemão
anos depois da guerra, talvez sentado em casa, relembrando tudo o que viveu. Será que ele se lembrava daqueles 3 brasileiros? Será que a imagem deles caídos ao redor das armas ainda vinha à mente dele? Eu acho que sim, porque há coisas que você não esquece, há momentos que marcam você para sempre. E testemunhar aquele nível de sacrifício certamente foi um deles. E do lado brasileiro, como será que os companheiros de Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues reagiram quando souberam do destino deles? Existe um relato de um veterano da FEB que disse o seguinte, anos depois, em uma entrevista: a gente sabia que podia morrer a qualquer momento, mas quando você via um companheiro que preferiu morrer lutando a se entregar, isso mexia com você. Fazia você pensar se teria a mesma coragem e torcia para nunca precisar descobrir. Essa frase resume muito, porque coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. E Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues agiram, não porque eram diferentes de nós, mas porque naquele momento escolheram ser. Agora, antes de encerrar, eu quero voltar àquilo que mencionei antes. Esse vídeo te dá uma visão, mas compreender a experiência completa da FEB exige ir mais fundo, muito mais fundo. Foi por isso que criei o Diários do Fronte. São mais de 50 páginas focadas no lado humano da guerra, a tensão constante, o medo, a rotina no fronte. Experiências construídas a partir do contexto real vivido por esses soldados. Mas não é só isso, porque entender a FEB de forma completa exige também conhecer outros aspectos que normalmente ficam de fora. Por isso, na mesma página, você também tem acesso a 2 materiais complementares. O primeiro é o Manual de Sobrevivência, que explora a realidade enfrentada pelos soldados em condições extremas, o frio intenso dos Apeninos, a escassez de suprimentos, as técnicas de sobrevivência que eles precisaram aprender na prática. O segundo é a Visão dos Inimigos, uma análise baseada em registros históricos e interpretações sobre como os brasileiros eram percebidos pelos alemães durante o conflito. Como eles reagiram à chegada da FEB? O que pensavam sobre a capacidade de combate dos pracinhas? É um ângulo que raramente é discutido, mas que muda completamente a forma como você enxerga a campanha. E tem mais. Ao acessar o Diários do Fronte, você recebe de graça, sem custo adicional, o dossiê Conhecimento Geral. Esse é um bônus que criei para quem quer entender o cenário mais amplo da Segunda Guerra. As alianças, o contexto estratégico da campanha italiana, por que o Brasil entrou na guerra, como a FEB se encaixava no plano maior dos aliados. São mais de 20 páginas que complementam tudo. No final, você recebe 80 páginas de material aprofundado por um valor simbólico. Tudo isso está disponível no primeiro comentário fixado aqui embaixo. É uma forma de você mergulhar de verdade nessa história e enxergar a guerra sob outra perspectiva. Uma perspectiva que os livros escolares não te mostraram. Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz, Geraldo Rodrigues de Souza. 3 nomes, 3 vidas, 3 decisões que ecoaram além da morte. Eles não sabiam que seriam lembrados. Não sabiam que o inimigo os honraria. Não sabiam que décadas depois alguém contaria a história deles. Eles só sabiam que tinham uma escolha e escolheram lutar até o fim, com dignidade, com coragem, com honra. E o comandante alemão que ordenou aquela cruz sabia disso. Ele reconheceu algo que transcendia uniforme, bandeira ou ideologia. Ele reconheceu humanidade, bravura, sacrifício e decidiu que isso merecia ser preservado. Essa é a história dos 3 heróis de Montese. Não é uma história feliz, não tem final reconfortante, mas tem verdade, tem peso
E tem uma lição que nunca envelhece. Quando tudo desmorona ao seu redor, quem você escolhe ser é o que fica. Se essa história te tocou, deixa um comentário, compartilha, ajuda a manter viva a memória desses homens. E se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa que precisa ser contada, muita história que precisa ser desenterrada, muito sacrifício que precisa ser lembrado. Nos vemos no próximo vídeo.